É sobre este amor tão grande que nós vamos ler em Deuteronômio, no capítulo 5. Vamos ler o versículo 17, que é bem pequenino, talvez um dos mais pequenos versículos da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 17. Nós estamos a estudar os mandamentos, estamos a estudar, a ler juntos Deuteronômio, a meditar nesta porção das Escrituras. E já lembramos, já aprendemos que este livro foi escrito com o propósito de preparar Israel, o povo de Deus, para desfrutar a prosperidade e a permanência na terra prometida. E vimos o que isso significa para nós crentes, o paralelo que isso tem com a nossa caminhada para a Jerusalém celestial, para os novos céus e a nova terra, para a vida eterna. E a forma de preparar o povo foi através do encorajamento do amor nacional, de amar o Senhor, como resposta ao seu amor também. E a forma de mostrar isso é por meio da obediência à sua vontade, que está expressa nos mandamentos. E o que se espera então é esse amor ao Senhor em resposta a esse amor que Ele nos dá, ensinando-nos acerca da sua vontade. Este livro de Deuteronômio revela o amor de Deus no Antigo Testamento. Nenhum outro livro do Pentateuco encontramos tantas referências ao amor de Deus como em Deuteronômio. E nós sabemos que a natureza do homem é propensa ao esquecimento. É por isso que nós precisamos de lembranças, de memoriais. É por isso que nós precisamos nos reunir regularmente para ler as mesmas verdades que não mudam. E temos aprendido com esta obra do Senhor, com esta revelação que Ele deu através de Moisés, que os pais têm a responsabilidade da transmissão da fé à próxima geração. Isso mais especificamente no capítulo 6, mas já vimos isso no capítulo 4. Na caminhada do povo com Deus há consequências inevitáveis, tanto para a obediência quanto para a desobediência. É isso que nós ensinamos aos nossos filhos, é isso que Deus como Pai nos ensina a nós. E há um apelo frequente neste livro, em Deuteronômio, a amar o Senhor.
Ele ama-nos e somos repetidamente exortados, chamados a amar ao Senhor. E mostra então que o alvo da lei do Antigo Testamento era não o legalismo, mas o serviço inspirado no amor. As leis não é apenas para seguir regras, mas é para entender o coração de Deus. O irmão Richard Lawrence, ao comentar este livro de Deuteronômio, ele disse assim: o amor é expressivo. É difícil sentirmos-nos amados quando não sabemos realmente o que se passa dentro de uma pessoa que afirma amar-nos. Nesta reafirmação dos 10 mandamentos, nós vemos a vontade de Deus de comunicar as suas expectativas. Esta comunicação foi ouvida pela primeira vez no Sinai com medo, mas também como uma resposta da parte do povo que agradou ao Senhor. E essa resposta, ela está mais à frente no capítulo, no versículo 27, quando o povo diz: chega-te e ouve tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Foi esta resposta que agradou ao Senhor, esta resposta que agrada aos pais quando dão instruções aos filhos. Fala que eu te escuto, fala que eu ouço, e eu quero fazer eu vou cumprir a tua vontade. Então o amor comunica e expressa, o amor deseja uma resposta. O que é ainda mais significativo para nós na nossa relação com Deus é isto: Deus quer ajudar-nos a crescer na nossa própria capacidade de amar. E estes mandamentos que estamos a estudar estão enraizados no cuidado de Deus com os homens. À medida que nós ouvimos e respondemos à sua lei, nós crescemos na nossa capacidade de amar os outros. Então, conhecer a lei de Deus, conhecer os mandamentos, é crescer na capacidade de amar a Deus e de amar as pessoas que estão perto de nós. Então, isto é importante entender. Uma pessoa que ama a outra deseja vê-la crescer. Nós podemos ter a certeza absoluta de que Deus nos ama, porque cada palavra sua dirigida a nós é concebida para nos ajudar a crescer até ao nosso máximo potencial, que é ser como Jesus. As palavras que Deus nos dirige, elas servem para nos edificar, para nos fazer crescer. O versículo 17, então, de Deuteronômio 5, fala sobre não matar. Este mandamento é repetido em algumas ocasiões no Novo Testamento, mas este texto tem um paralelo perfeito em relação à mensagem do livro de Deuteronômio. Em Romanos 13, versículos 9 e 10, nós lemos uma referência aos mandamentos, e a este mandamento especificamente: não matarás. E depois diz: tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então este é o mandamento que está diante de nós hoje, sobre o qual nós vamos meditar e vamos entender as implicações desta ordem do Senhor, esta proibição. É o 6º mandamento e literalmente significa: não cometerás homicídio. É a proibição de assassinar. E por que é que nós precisamos deste mandamento? Já Oséias dizia: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece. Com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Há morte por todo o lado. Há maldade em toda a terra. E tem sido assim ao longo dos séculos. É assim nos nossos dias. Mas interessante como começa este capítulo. O versículo 1 diz assim: ouvi a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E quando andamos sem Deus no mundo, andamos perdidos, diz Paulo em Efésios 2. Mas nós temos os oráculos de Deus. Nós já lemos Romanos 3, 1 e 2, várias vezes, já mencionamos isso várias vezes, como temos vantagem. Porque a nós, assim como aos judeus, foram confiados os oráculos de Deus. Nós podemos ouvir Deus falar. Oráculos de Deus são palavras de Deus, é mensagem de Deus, é ensino de Deus.
Então, qual é a nossa vantagem de estar num lugar como esse? É poder sentar para ouvir, para depois obedecer e cumprir a palavra de Deus. Então, há muita vantagem em estar num ambiente como este. Ouvir a palavra do Senhor. Este mandamento, então, o 6º mandamento, trata especificamente do homicídio doloso, com dolo, com vontade de vingança, de matar, de cometer maldade. Ele não trata de todas as formas de tirar a vida. Não elimina, portanto, a possibilidade da pena de morte, a qual estava presente na legislação israelita. Nem proíbe a guerra. Isso nós vemos em Deuteronômio 17, em Deuteronômio 20, que há orientações acerca da pena de morte e também de matar no contexto da guerra, da peleja. O verbo hebraico usado aqui nesta expressão, não matarás, ele é empregado para descrever o ato de matar pessoas, quer no sentido de assassinato voluntário, premeditado, quer no sentido de homicídio acidental. Essa mesma palavra ela aparece no texto hebraico nos dois contextos. O mandamento proíbe o primeiro, que é de matar com intenção, de uma forma premeditada. Para o homicídio acidental, há um tipo diferente de legislação. E ela está registada em Deuteronômio 19. Nós já estudamos esse texto a propósito das cidades refúgio. Mas o capítulo 19 então explica como lidar com essa questão do homicídio por acidente. A proibição deste mandamento é então contra um homicídio voluntariamente praticado por um membro da comunidade da aliança por razões pessoais, egoístas e ilegítimas. Não tem legitimidade para cometer aquele ato de tirar a vida a outro ser humano. Uma vez que cada indivíduo israelita estava ligado ao Senhor da Aliança e sua vida então estava ligada às mãos de Deus, estava nas mãos de Deus, pertence ao Senhor, e somente Deus, que fez o homem à sua imagem, tem o direito de dar fim à vida. Dessa maneira, um ato de homicídio envolvia a usurpação do poder divino, a remoção daquilo que Deus tinha dado e que somente Deus podia dar, isto é, a vida. E tanto o Gênesis 1 como o Gênesis 9 mostra claramente o valor da vida humana, mas especialmente este texto em Gênesis 9, versículo 6, diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então esta é a razão pela qual não se pode assassinar, não se pode matar. Deus fez o homem à sua imagem. O homicídio premeditado envolvia certos processos de pensamento, e depois vamos falar sobre esses processos de pensamento que culminam ou tendem a culminar numa ação, numa atitude. E tanto o processo quanto o ato consistiam em transgressão do mandamento. E vamos ver isso com o ensino de Jesus. Entretanto, uma vez que o mandamento funcionava inicialmente como legislação, como lei de uma sociedade humana, na lei do povo da aliança, era o ato que era proibido. E era o ato que podia ser punido. Era quando efetivamente alguém matava outra pessoa que podia ser punido. O processo que conduz potencialmente ao ato indica uma esfera mais abrangente do mandamento e é esclarecido no ensino de Jesus sobre a lei, lá em Mateus 5. Nós vamos lá daqui a pouco, se Deus permitir. Em ambos os testamentos, o caminho para a obediência e o cumprimento da lei é caracterizado como um caminho de amor a Deus e ao próximo. Amor pelo próximo envolve aceitá-lo como criatura de Deus. E este é o princípio. É criado à imagem de Deus. Matar é ignorar a natureza criada do homem, ignorar o seu valor aos olhos de Deus e eliminá-lo por motivos puramente pessoais e, portanto, ilegítimos. Uma vez que a vida é sagrada aos olhos de Deus, disse Eugene Merrill, num comentário a esta passagem, ele lembra: a vida é sagrada aos olhos de Deus. A vida. E por isso o sangue não podia ser derramado no chão de qualquer forma, descuidadamente, não podia ser ingerido. Mas a vida da humanidade é especialmente valiosa. Por ser a imagem de Deus,
Portanto, a violência dirigida a uma pessoa até à morte é uma afronta à soberania de Deus. É um ataque ao seu representante terreno. Deus é soberano, nós já cantamos isso. E atacar quem tem a imagem de Deus é atacar o próprio Deus soberano, o Deus grande Criador, que é o nosso Deus. E esta é a seriedade do assunto. Mas há uma passagem, creio que central em todo este assunto. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias e marcassem este texto. Em Êxodo capítulo 21, versículos 12 a 14. Êxodo 21, versículos 12 a 14. Assinalem estes versículos, especialmente o versículo 13. E começa assim esta passagem: quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, um lugar de segurança onde as pessoas se agarravam às pontas do altar, tendo a proteção, mas era para ser arrancado daquele lugar e para ser morto. Mas essa frase aí do versículo 13, Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos. Outras versões dizem assim: mas se for apenas um acidente permitido por Deus. Alguém matou outra pessoa, mas foi um acidente permitido por Deus. Uma outra versão ainda traduz assim: se não houve intenção de matar e o que aconteceu foi um acidente, e depois diz assim a versão, um ato de Deus. Achei bem curiosa esta tradução. A versão em espanhol diz assim: mas se não pretendia feri-lo, se não... O que aconteceu foi que Deus o colocou nas mãos dele. Literalmente é Deus a colocar nas mãos de uma pessoa que mata outra sem querer. É Deus que faz isso. A versão King James, bem conhecida na língua inglesa e muito respeitada pela tradução literal que faz do texto, diz assim: se a pessoa não fez por querer, mas foi Deus que entregou a pessoa que morreu nas mãos daquele que a matou. E a versão Almeida Corrigida Fiel diz assim: porém, se lhe não armou cilada, mas Deus lhe o entregou nas mãos, então eu vou-te dizer o que deves fazer. Existem cidades de refúgio, mas a ênfase é essa: foi Deus que fez. Se a pessoa morreu, é um ato de Deus. É por isso que este texto é muito importante. Versículo 13 de Êxodo 21. Porque é isso que nós lemos claramente também em Deuteronômio 32. Temos lembrado muitas vezes deste texto. O versículo 39 também é para marcar: vede agora que eu sou Yahweh, Yahvé, Jeová, uma transliteração do que significa o nome do Senhor. Eu somente e mais nenhum Deus, além de mim, eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Portanto, ninguém mata alguém sem a permissão de Deus. Ninguém vive ou morre sem que Deus assim o queira ou permita. Não esqueçamos isso. Isso está claro nas Escrituras. Ninguém morre que surpreenda o Senhor. Ninguém morre antes do tempo, ninguém morre fora do tempo. E é isso que Jesus diz em Mateus 6, 27, está registado: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Uma outra tradução deste versículo diz assim: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? O Salmo 139, versículo 16 diz: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Isto é palavra do Senhor, é palavra inspirada. Ninguém morre antes do tempo, ninguém vive mais de uma hora, ninguém acrescenta um côvado à sua existência. Todos os dias de todos nós estão escritos. É isto que a Bíblia diz, é isto que nós acreditamos. É isto que Deus revela, e é isto que nós precisamos lembrar, que ninguém morre
sem que Deus o queira ou permita. Ora, este versículo ele liga-nos com um assunto delicado, um assunto difícil, porque ele começa desta forma: os teus olhos me viram em substância ainda informe. E o que é essa substância ainda informe? É o feto que está a ser gerado no ventre de uma mulher. E isto leva-nos então para uma reflexão sobre o aborto, que também se aplica à eutanásia. Os mesmos princípios, o mesmo conceito, mas falando especificamente do aborto e recorrendo a um artigo de um site que temos recomendado, temos encontrado artigos muito úteis, gotquestions.org. Muitos destes artigos estão traduzidos em português e tem uma pergunta acerca do aborto. E a Bíblia nunca aborda especificamente a questão do aborto. Não há um versículo, um texto que trata diretamente esta questão, é sempre indiretamente. No entanto, há muitos textos, há numerosos ensinamentos nas Escrituras que deixam bem claro qual é o ponto de vista de Deus sobre este assunto, sobre o aborto, e um deles está em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que nos diz claramente que Deus nos conhece antes de nos formar no ventre materno. Ele disse isso a Jeremias. O Salmo 139, que acabamos de ler, um dos versículos, fala do papel ativo de Deus na nossa criação e na formação de cada um de nós no útero da nossa mãe. Êxodo 21, versículos 22 a 25, prescreve, orienta acerca da pena de morte a alguém que causa a morte de um bebê no útero, como para alguém que comete homicídio, é igual. Então há ali um paralelo neste texto em Êxodo 21. Se alguém agredisse uma mulher e ferisse a vida que estava a ser gerada no seu ventre, deveria ser morta. Então isto mostra-nos claramente que Deus considera que um bebê no útero é tão ser humano quanto um adulto, idoso ou doente, em sofrimento, em agonia, mas tem valor para Deus e não nos cabe a nós tirar a vida de ninguém. Para o cristão, o aborto não é uma questão de direito de escolha de uma mulher, é uma questão de vida ou morte de um ser humano feito à imagem de Deus. É isto que a Bíblia diz, é isto que nós precisamos repetir uns aos outros. O que a Bíblia diz sobre o aborto, dito de uma forma simples, então o aborto é assassinato. É matar um ser humano criado à imagem de Deus. E o artigo diz assim: o primeiro mandamento que sempre se levanta contra a posição cristã sobre o aborto, o primeiro argumento, não mandamento, o primeiro argumento que as pessoas usam para defender a legitimidade do aborto é: e os casos de violação ou de incesto? Por mais horrível que seja engravidar em resultado de violação ou incesto, será o assassinato de um bebê a resposta para esse problema? 2 erros não fazem um acerto. A criança que resulta de violação ou incesto poderia ser dada em adoção a uma família amorosa que não pode ter filhos biológicos ou a uma que reúna as condições para adotar. O bebê não deve ser punido pelos atos perversos do seu pai. O segundo argumento que normalmente surge contra a posição cristã sobre o aborto é: e quando a vida da mãe está em risco? E esta é uma questão difícil, realmente é muito difícil lidar com este assunto, mas alguns argumentos foram usados aqui pelos irmãos que escreveram este artigo. Primeiro, recordemos que esta situação é a razão por detrás de menos de 0,1%, ou seja, 0,1% dos abortos feitos no mundo de hoje. Há muita gente a estudar este assunto, especialmente nos Estados Unidos. Existem associações, existem instituições cristãs, igrejas, irmãos que nós conhecemos, que admiramos, que se envolvem diretamente nesta questão da luta pela vida e contra o aborto. Então, há muitos estudos feitos. Estamos a falar de um número bem pequeno, quase insignificante. Em segundo lugar, recordemos que Deus é um Deus de milagres. Ele pode preservar a vida de uma mãe e do seu filho, apesar de todas as probabilidades médicas serem contra eles. Em terceiro lugar, mesmo nos 0,1% dos abortos que são feitos para salvar a vida da mãe,
Na grande maioria destes casos, um parto do bebê induzido precocemente, prematuramente, ou uma cesariana seria o suficiente e não um aborto. Esta indução precoce pode resultar na morte do bebê, mas é extremamente raro que um bebê tenha de ser abortado ativamente para salvar a vida da mãe. Alguns médicos dizem que o aborto nunca é medicamente necessário para salvar a vida da mãe. No entanto, em última análise, se a vida da mãe estiver verdadeiramente em risco, uma decisão como esta só pode ser tomada entre uma mulher, o seu médico, muitas vezes o pai da criança e Deus. Qualquer mulher que enfrenta esta situação extremamente difícil deve pedir ao Senhor sabedoria. Tiago 1,5 diz: se necessitais de sabedoria, peçam ao Senhor e busquem o que Ele quer que façais. Mais de 98% dos abortos realizados hoje em dia, eu creio que são estatísticas dos Estados Unidos, isso não é mencionado no artigo, mas acredito também de uma forma generalizada seja assim, em Portugal também. Mais de 98% dos abortos envolvem mulheres que simplesmente não querem ter aquele bebê. Menos de 2% dos abortos são por motivos de violação, incesto ou a vida da mãe estar em risco. Mesmo nestes 2% dos casos mais difíceis, o aborto nunca deveria ser a primeira opção. A vida de um ser humano no útero vale todos os esforços para permitir que a criança nasça. E para aquelas pessoas que estiveram envolvidas num aborto, e é possível que haja alguém aqui nessas circunstâncias, é possível que alguém que nos esteja a ouvir, que tenha passado por algo assim. Pessoas que praticaram, que apoiaram, que incentivaram, que consentiram. Lembrem-se que o pecado do aborto não é menos perdoável do que qualquer outro pecado. Através da fé em Cristo, todos os pecados podem ser perdoados. Isso está dito nas Escrituras. Todos os pecados, tendo fé em Jesus. E a incredulidade é o único pecado verdadeiramente imperdoável. É isso que explica, é a questão da fé, de não crer que Jesus é quem Ele diz ser. Esse é o pecado imperdoável. A blasfémia do Espírito Santo representa a incredulidade em Jesus Cristo. Uma mulher que tenha feito um aborto, um homem que tenha encorajado um aborto, ou mesmo um médico que tenha realizado um, todos podem ser perdoados pela fé em Cristo Jesus. É assim que termina o artigo e esta é a mensagem que nós queremos deixar. Mensagem de esperança, mensagem de graça do Senhor, mensagem de conforto para qualquer uma que tenha vivido algo tão dramático e tão grave como a questão do aborto ou da eutanásia. Voltando a essa ideia, então, Deus permitiu que caísse em suas mãos. Nós já mencionamos a questão da pena de morte e este mandamento, repetimos esta ideia, ele trata especificamente do homicídio doloso e não de todas as formas de tirar a vida. Não elimina a possibilidade então da pena de morte, a pena capital, a qual estava presente na legislação israelita, tanto em Deuteronômio 17 como no capítulo 19, e não proíbe a guerra. Deuteronômio 20 e 21 tem legislação, é o próprio Senhor a ensinar como lidar com a guerra. Então um cristão que lê a Bíblia com atenção e com fé não estranha a realidade da pena de morte. Se nós lermos a Bíblia com atenção e com fé, nós não vamos achar estranho que Deus autorize, que recomende, que legisle acerca da pena capital, acerca da morte, da pena de morte. É o próprio Senhor que ordena, é o próprio Senhor que orienta. Se alguém derramar o sangue de homem, pelo homem se derramará o seu. É Deus que diz, é princípio de Deus. Em Levítico 24:17 diz: quem matar alguém será morto. É o nosso Deus que está a instruir o seu povo. Em Deuteronômio 22:22 lemos: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Este é o próximo mandamento. Vamos falar sobre a questão do adultério, como isto é grave diante do Senhor e o que significa adulterar.
mas era um dos casos para a pena de morte. E o paralelo que nós temos acerca disto no Novo Testamento está em Romanos 13. O paralelo da questão da pena de morte diz que as autoridades civis são ministros de Deus para o bem. Então, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Esta expressão trazer a espada é sinónimo de tirar a vida. É sinónimo de pena de morte. A autoridade civil é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Portanto, isto está no Novo Testamento. Foi dito pelo apóstolo Paulo à igreja, aos crentes que se reuniam em Roma. Então, a pena de morte não deve surpreender os crentes que leem a Bíblia com fé e com atenção. Porquê? De novo, porque o Senhor é Deus. Ele é quem Ele é. Ele é o Eterno, Ele é o Todo-Poderoso e tem toda a autoridade. E é Ele que mata e é Ele que faz viver. Por isso Ele permite que algumas pessoas caiam nas mãos de outros, ainda que seja por acidente. Mas a Bíblia diz que é Deus que faz. Deus provoca acidentes. Deus permite que acidentes aconteçam e que as mortes surjam. Mas voltando então, creio que ao ponto que vai tocar com a maioria de nós, ou vamos dizer com a esmagadora maioria de 100% de nós aqui, que é o processo. E são esses caminhos do nosso coração e entrar então no ensino de Jesus, quando Ele explica acerca deste mandamento. Em Mateus 5, Jesus cita este mandamento. Ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, lá em Deuteronômio, lá em Êxodo, não matarás. Ouvistes? E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem preferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Estes verbos transmitem a ideia de provocar, de ser provocado a ira, de ficar irado, enfurecido, estar zangado. Preferir um insulto é uma palavra que está transliterada aí do aramaico para o grego, mas é dizer que a outra pessoa não tem inteligência, não tem raciocínio, é uma pessoa vazia, era uma forma de humilhar alguém. E a última expressão, chamar tolo, é também sinónimo de chamar ímpio, incrédulo a alguém. Uma forma de a diminuir, de a desprezar. Chamar ímpio, incrédulo, tolo eram sinónimos. Uma outra tradução deste versículo diz assim: eu digo, o Senhor Jesus a falar, mas traduzido de uma outra forma. Eu lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar, é uma expressão brasileira, quem insultar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. E o fundamento está em Levítico, na lei, capítulo 19, versículos 17 e 18. Não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo. É esta atitude, é o que acontece dentro de nós. É no íntimo, é no coração. Mas repreenderás o teu próximo e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então aqui em Levítico 19 nós vemos o coração da lei. O que é isso de não matar? Tem a ver com uma atitude, tem a ver com um processo que é formado dentro do nosso coração, dentro do nosso íntimo. E há um texto muito claro no Novo Testamento. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 15, diz assim: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. É difícil ser mais claro do que isto, do que João foi. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Portanto, não matarás é não odiarás, não sentirás ódio, não te zangarás, não tirarás sem razão contra alguém. Estamos então a falar de processos de pensamento que culminam em ação.
o processo que conduz potencialmente ao ato de matar. É sobre isso que nós vamos falar. Há algum tempo atrás nós mencionamos este versículo e falamos sobre o processo da cura da ira. Tiago 1,19 diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isto baseado, portanto, no que Deus diz no livro da sabedoria em Provérbios. Vou ler alguns dos provérbios que tocam neste assunto. Eles vão ser, as referências aparecerão mais à frente. O longânimo, o paciente, é aquele que é tardio para se irar. Longânimo é que tem um ânimo longo, aquele que não se exaspera facilmente, não se irrita facilmente. Esse é o longânimo. Ele é grande em entendimento. Mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O homem iracundo, aquele que se ira facilmente, suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás a fazê-lo ainda de novo. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra, vingança. Agora, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Provérbios. Sabedoria de Deus para nós. Tudo está no livro de Provérbios. À luz, então, de Provérbios, se nós queremos viver uma vida sábia, se desejamos ter um coração que discerne, é preciso compreender como funciona a ira. Além de compreender, é preciso saber lidar com a ira. Não apenas em nós mesmos, mas também na vida dos outros. Então, 4 lições sobre a ira que nós precisamos aprender ou relembrar, porque já falamos sobre isto há um tempo atrás, para sermos sábios. A ira é um poder perigoso. A ira é uma evidência de bondade. A ira corre mal e a ira pode ser curada. E vamos ver o que estas frases significam. O que é um poder, então, perigoso? Ela é a dinamite da alma, tem o poder de desintegrar coisas, tal como um explosivo faz. Em Provérbios 14, versículos 29 e 30, diz que a ira pode desintegrar o corpo. O de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Faz apodrecer os ossos. A ira acaba com o corpo, destrói a saúde. Todo tipo de pesquisa mostra que a ira faz muito pior ao corpo, ao coração, do que a ansiedade, a tristeza ou qualquer outra emoção. Faz mais mal ao corpo do que um esforço físico extremo. Nenhuma outra coisa, exceto um ataque cardíaco ou uma doença grave do coração, faz tão mal ao corpo. Nada apodrece os ossos como a ira. A ira faz apodrecer os ossos. Mas a ira também pode desintegrar a comunidade. O homem iracundo suscita contendas. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Quando nós ficamos irados, nós usamos as palavras como armas. E as palavras podem ter grande poder de destruição. Elas ferem pessoas e relacionamentos e têm a capacidade de destruir relacionamentos que nunca mais são restaurados por causa de palavras, por causa de atitudes de raiva e de ira. A ira pode destruir a sabedoria. E a sabedoria é essa habilidade de fazer qualquer tipo de escolha sábia. Provérbios 14, 29, lemos que o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura, a tolice. Depois que nós arrefecemos, depois de pensar nas coisas que dissemos ou fizemos quando ficamos irados, e quem já esteve assim, será que nós não nos sentimos como tolos? E sabem porquê que nós nos sentimos como tolos?
porque nós fomos tolos. Quando ficamos irados, nós ficamos com uma visão distorcida das coisas, da situação, de nós mesmos, do mundo, dos outros, e por isso nós fazemos escolhas estúpidas e destrutivas. A ira pode destruir a vontade, a habilidade de fazer qualquer tipo de escolha inteligente. Provérbios 19:19, o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás a fazê-lo de novo e de novo e de novo. Ele não vai aprender a fazer decisões sensatas e sábias. De todas as emoções, a ira é a mais parecida com uma substância viciante, aditiva. A ira leva à negação. Nós admitimos mais facilmente a preocupação, a tristeza e muitas outras coisas, mas não a ira. A ira esconde-se e leva-nos facilmente à negação. As pessoas dizem, nós dizemos assim, eu não estou irritado, eu não estou irado. Estou apenas a posicionar-me, estou a desabafar, eu sou um ativista, estou a procurar fazer justiça. Eu sou uma pessoa direta. Eu digo o que tem que ser dito. Eu sou o tipo de pessoa que abala as estruturas. Eu vim aqui para defender a verdade. Porque nós temos tendência a negar a ira, então nós podemos ter ira. Porque nós a negamos, então nós temos. E quanto mais ira nós temos, mais problemas psicológicos, sociológicos aparecem. E estes problemas tendem a produzir ainda mais ira dirigida às pessoas que, segundo a nossa percepção, estão a errar. E assim a ira torna-se um vício. Um autor mencionou uma carta dirigida a um conselheiro de uma revista. A revista chama-se Psicologia Hoje. E disse então essa pessoa nessa carta à revista: prezado conselheiro, você disse a uma mãe de uma criança com 3 anos que tinha problemas com ira, a criança tinha problemas com ira, para a deixar bater na mobília para fazer com que a ira saísse do seu sistema. Pois é, o meu irmão mais novo costumava bater na mobília quando ficava zangado. Agora ele tem 32 anos e ainda bate na mobília, ou no que resta dela, mas também está a bater na mulher, nos filhos e em qualquer coisa que apareça no seu caminho. Na semana passada atirou com uma televisão pela janela do 2º andar, mas a janela estava fechada naquele momento. Esta carta foi escrita numa altura em que se recomendava a ventilação da ira, como a forma mais saudável de a expressar. Mas à medida que o tempo foi passando, foi-se percebendo que o livro de Provérbios tinha razão. Quanto mais lugar se dá à ira, mais irados nós precisamos ficar. E quanto mais nos iramos, mais nós perdemos o controlo. A ira tem um poder perigoso, ele é destrutivo. Conseguimos perceber a lógica do poder destrutivo da ira? A Bíblia apresenta verdades surpreendentemente positivas sobre a ira. Porque, de acordo com a Bíblia, a ira pode ser uma coisa boa. Então, ela é uma evidência de bondade. Nós lemos em Provérbios 16, versículo 32, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Porque o ideal bíblico não é erradicar a ira, nem detonar a ira, mas abrandar a ira. Isso que nós lemos em Tiago 1,19, tardio para se irar. Em Eclesiastes nós lemos, capítulo 7, versículo 9, não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Não te apresses. Porque é pecado nunca ficar irado. É pecado detonar a ira, sim, mas de acordo com a Bíblia, o ideal é abrandar a ira. Alguns de nós podiam pensar que pessoas boas nunca ficam iradas. Só que nós temos Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. E isto é um mandamento. Às vezes nós devemos ficar irados, indignados. Disse João Crisóstomo, um pregador do 4º século, aquele que se ira sem causa, peca. Mas aquele que não se ira, quando há uma causa, peca. Porque a paciência irracional é o viveiro de muitos vícios. Então há lugar para a ira. No Monte Sinai, quando Moisés pediu ao Senhor para ver a sua glória, para ver a essência de quem Ele é, o Senhor declarou-lhe o seu nome e sabe como é que Deus lhe respondeu? Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Eu sou o Senhor tardio em irar-me.
Essa é a minha glória. Eu fico irado, mas eu sou lento, sou tardio em fazê-lo. Eu iro-me, mas eu faço isso de forma tardia, lenta. Muitas pessoas influenciadas pelo pensamento contemporâneo ocidental, cheio de psicologia e de filosofia humanista, dizem que conseguem acreditar num Deus de amor, mas não num Deus que se ira. Mas se tu tens um Deus que nunca se ira, tu não podes ter um Deus de amor. Porque se tu nunca te iras com alguma coisa, tu não amas coisa alguma. Se tu não amas alguma coisa, ou se tu amas alguma coisa e vês essa coisa a ser ameaçada, tu ficas zangado, tu ficas irado, e se ficas indiferente é porque tu não amas essa pessoa ou essa coisa. Indiferença é a forma final do ódio. Quanto mais um pai ama o seu filho, mais ele fica irado com o bêbado, o mentiroso, o traidor que há no filho. E se uma pessoa egocêntrica e cheia de falhas como eu pode sentir esta dor e ira em relação à condição de uma pessoa, disse Becky Pepper, creio que foi a pessoa que disse isto. Se uma pessoa como eu, egocêntrica e cheia de falhas, pode sentir esta dor e ira em relação à condição de uma pessoa, quanto mais o Deus moralmente perfeito que a criou. Se nós sentimos ira quando vemos os nossos filhos a fazer algo destrutivo, quanto mais o nosso Deus a olhar para nós. O amor na sua origem, essa origem perfeita, não corrompida, é amor movido para lidar com a ameaça a quem amamos. Então a ira é amor em ação contra uma ameaça dirigida a quem ou àquilo que nós amamos. É por isso que se procuramos no nosso íntimo aquilo que mais nos irrita, aquilo que mais defendemos, isso vai nos indicar aquilo que mais amamos. Quando a Bíblia diz que Deus se ira todos os dias, que Ele sente indignação todos os dias, no Salmo 7, versículo 11, isso está escrito porque Deus ama-nos. É por isso que Ele sente indignação e ira todos os dias. Quando nós olhamos para Jesus, nas páginas do Novo Testamento, que o apresentam como perfeito, também o vemos várias vezes irado, indignado. Ele ficou irado com os cambistas, os comerciantes no templo, em João 2. Ele ficou irado com os líderes religiosos, em Marcos 3. Ficou irado no túmulo de Lázaro, em João, capítulo 11. E as palavras usadas nessas passagens são palavras muito fortes que transmitem a ira que Jesus sentiu. E por que usar palavras tão fortes? Porque Jesus é uma pessoa que ama. E ama com um amor perfeito, um amor forte e puro. É por isso que Ele fica indignado. Jesus ira-se, mas Ele não peca. E nunca pecou. Então, se a ira é uma coisa boa, por que é que ela é tão destrutiva? Porque corre mal. A ira às vezes corre mal. Em Provérbios 24, versículo 28, diz: não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Como é que alguém pode ficar irado, mesmo sem haver uma causa que justifique essa ira? Como pode existir uma ira desproporcional ou inapropriada àquela causa? O que acontece é que a nossa ira é desordenada. Nós somos desordenados. Nós estamos em crise. Um pensador cristão disse que o nosso maior problema é amores desordenados. Isto significa que há muitas coisas nesta vida que são boas. Família, trabalho, causas políticas, realizações, o cônjuge. Mas o problema é que tendemos a tornar essas coisas boas num fim em si mesmas. Nós não apenas amamos coisas que são boas, mas olhamos para certas coisas como aquelas que nos dão tanta felicidade, significado, segurança e dignidade. E isto só Deus nos pode dar. E quando nós tomamos coisas boas um fim em si mesmas, quando nós amamos demais essas coisas boas, até mais do que a Deus, é aí que as nossas emoções ficam totalmente distorcidas e desordenadas. Por exemplo, se terminar um relacionamento com alguém que ama, ficará profundamente triste, mas se quando terminar o relacionamento com essa pessoa se tentar suicidar, o que acontece é que tornou essa coisa boa num fim em si mesma e tornou a pessoa ou a necessidade por afeto
no absoluto. Eu tenho que conseguir isto, pensa alguém, diz alguém. Esta é a única maneira que eu vou conseguir ser feliz. E quando isto acontece, quando olhamos para alguma coisa da forma como deveríamos olhar apenas para Deus, é aí que as nossas emoções ficam à flor da pele, ampliadas, desproporcionais e descontroladas. Então, amores desordenados geram uma ira desordenada. A nossa ira fica desordenada de 3 maneiras. Na causa, porque é que ficamos tão indignados quando somos tão desprezados? Nós temos tendência para ficar muito mais irados quando somos desprezados do que quando testemunhamos uma grave injustiça praticada contra alguém, quer na nossa cidade ou em qualquer outra parte do mundo. É quando os nossos filhos não ouvem, não cumprem, não nos prestam atenção, quando alguém não presta atenção em nós. Isto acontece porque a pessoa pode até acreditar em Deus, mas se o amor de Deus for algo abstrato, se o que na verdade estiver à procura para o seu significado e segurança for a aprovação dos outros, boa reputação ou estatuto, qualquer coisa que se colocar entre si e aquele que deseja deixá-lo-á implacavelmente irado. Por isso, muitas vezes, aquilo que nos deveria deixar muito irados por causa dos nossos amores desordenados, do nosso egoísmo e do nosso orgulho, não nos afeta minimamente. A nossa ira fica desordenada. Então depende do que nós amamos, daquilo que mexe connosco. Então a nossa ira fica desordenada na causa, porque é que ficamos irados, na proporção, ira desproporcionada, descontrolada, sem limites, sem controle, sem domínio próprio, e também na finalidade. A ira amorosa sempre procura dar um golpe cirúrgico no mal. Se vir o seu filho agir de maneira idiota, vai querer destruir a idiotice, não a criança, a tolice, não o filho. Isto é amor em ordem, ordenado. Isto é a ira da maneira que ela deve ser. Mas na ira desordenada não se ataca o problema. Ataca-se a pessoa. Em vez de restituição e justiça, procura-se vingança. Em vez de um golpe cirúrgico, procura-se dar um golpe fatal. Então existem 3 níveis nesta desordem da ira. O nível 1, as coisas que nos incomodam todos os dias. O nível 2, as traições, injustiças, decepções que não esquecemos nem perdoamos. Estas coisas levam-nos a mais da ira do nível 1. Por exemplo, se um homem for maltratado por uma mulher e se isto não for tratado, terá a tendência para ficar impaciente e irado com todas as mulheres. A generalização. E o nível 3, um nível mais profundo de ira dirigida contra o próprio Deus. Se construímos a nossa vida baseados em coisas, serei feliz e se eu tiver uma família, se eu tiver um emprego, e se a vida não nos der isso, surge então um profundo ressentimento de autocomiseração e de ira contra a vida e contra o próprio Deus. Isto torna-se mais difícil de esquecer e perdoar ofensas, que torna cada vez mais comum o nível 1. Aquelas coisas que nos incomodam todos os dias, sempre com incómodo, sempre com irritação e impaciência. A ira está na base de tantos dos nossos problemas. A ira está na base de tanta miséria neste mundo, como nós lemos há pouco em Oséias. Morte por todo o lado. E a ira está na base. Então, como curá-la? Como curar a ira? Para terminar, primeiro passo. Admitir. A cura da ira passa por usar bem a ira, conhecer a própria ira, possuí-la, ou seja, dominá-la, saber o quão irado se está. É ser honesto. Admitir a ira é um ato de vulnerabilidade e de fraqueza. Dizer a alguém que o seu comportamento me deixou irado, deixa-me vulnerável, mas abre a porta para a reconciliação. Se eu for honesto com a pessoa, eu abro a porta para uma reconciliação. O segundo passo para vencer a ira é analisar.
Mas ainda sobre o admitir, ficar irado cria raízes de amargura, que se tornam brotos, mais tarde se podem tornar árvores, que se tornam florestas. Se nós não admitirmos a nossa ira, em pouco tempo seremos controlados por ela. Depois de admitir, então, precisamos analisar a ira. Não digas, Provérbios 24, não digas como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Esta expressão, não digas, é uma expressão que transmite a ideia de conversar consigo mesmo. É esta questão da análise, analisar, de examinar o próprio coração. A implicação deste versículo é que aquilo que nos deixa irados não é o que está a acontecer connosco, mas o que estamos a dizer a nós mesmos sobre o que está a acontecer. Não é o que nós perdemos, mas o que dizemos a nós mesmos que isso significa. Não é o que efetivamente aconteceu, mas é a interpretação que nós lhe damos. É o significado daquilo que nós perdemos. Não é o facto de alguém estar a afastar ou impedir algo na nossa vida, mas o facto de dizermos a nós mesmos: eu tenho que ter isto, ou a minha vida está arruinada. É por acreditarmos nesse tipo de mentira, de afirmação, que nós sentimos ira. A nossa ira vem daquilo em que nós acreditamos, não daquilo que as pessoas nos fazem. A análise que precisamos fazer, então, é quando ficarmos irados, é a seguinte: que coisa é esta tão importante para mim que eu estou a lutar para defender? Que coisa grande é esta que me faz enfrentar quem se põe no meu caminho? Quase sempre que fizermos esta pergunta, nós vamos perceber que estamos a defender o nosso ego, o nosso orgulho e a nossa autoestima. Procuras tu grandezas? Não as procures. Um conselho de Deus através de Jeremias. Queres ficar mais sossegado, mais humilde, mais calmo? Não procures grandezas, não procures ser grande, importante. Fazer esta análise leva-nos às raízes da nossa vida e da nossa alma. Se fizermos a pergunta: porquê que estou irado? Qual é a coisa que estou a defender? Enquanto não lidarmos com o nosso amor desordenado, não conseguiremos lidar com a nossa ira desordenada. Se o amor de Deus não for mais importante do que o desejo de agradar os outros, isto é, ficar bem visto, não é possível controlar a ira nessas circunstâncias. Portanto, nós precisamos admitir a ira, analisar a ira e transformar a ira. A resposta branda desvia o furor. Provérbios 15, 1. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Provérbios 25. Isto está muito além do domínio próprio, do autocontrole. Isto está muito mais além do que dizer não te vingues. Isto está a dizer salva os teus inimigos. Comida e bebida são coisas sem as quais nós não podemos viver. Então redime os teus inimigos. E como é que isto é possível? As maiores mudanças na vida não acontecem quando nós casamos, mas sim quando temos filhos. A exigência dos sacrifícios é constante. E depois de sacrifício após sacrifício, quando o filho chega à adolescência e nós precisamos nos colocar no seu caminho, contrariar a sua vontade, quando os impedimos de fazer algo que toda a gente sabe que é autodestrutivo e estúpido, aí o filho diz: tu não me amas, tu odeias-me e eu também te odeio. Arruinaste a minha vida, nunca fizeste nada por mim. É uma conversa bem comum entre adolescentes e os seus pais. Não existe nada mais doloroso do que isto. Mesmo não tendo sido os melhores pais do mundo, houve muitos sacrifícios que nós, como pais, tivemos que fazer, que os nossos pais fizeram por nós. E ouvir isto, ouvir que nunca fizemos nada e que odiamos os nossos filhos e que somos odiados por um filho, é algo que atinge diretamente o nosso coração. É a coisa mais injustificada, desproporcional e desordenada possível. É uma coisa que magoa demais. E como magoa tão profundamente, existe uma grande prova para o pai, para a mãe. E a prova, o teste, a provação é esta. Diante de uma situação destas, o que é que faz? Pode afastar-se, como dói tanto, simplesmente fica longe e deixa-o entregue aos seus impulsos autodestrutivos, acabando por perder o filho ou a filha. A segunda resposta pode ser pagar com a mesma moeda, a vingança,
O filho ofende, o pai ofende também, o filho usa palavras duras, o pai também usa palavras duras, e esta é uma outra forma de reagir à ira desordenada. Mas assim continua a perder, e o mal continua a ganhar, porque está a tornar-se frio, duro, mas a única forma de salvar o filho é dar um golpe cirúrgico. Se afastar dele, a tolice tomará conta dele. Se for para cima dele, os dois tornam-se idiotas. Mas a forma de dar um golpe cirúrgico, de atacar o problema, a maneira não é atacar a pessoa, mas sim o problema, o que aconteceu. Não o idiota, mas a idiotice, é aproximar-se e insistir gentilmente na verdade. É absorver a ira sem retaliar. Se conseguir fazer isto, sem se afastar, sem pagar com a mesma moeda, mas respondendo calma e gentilmente, insistindo na verdade, isto é assim que vai ser, é desta forma que poderá salvar o seu filho. Foi isto que Deus fez. Nós andávamos e andamos irados com Ele, mesmo que nós o neguemos quando Ele não nos deu aquilo que nós queríamos. E quando então Ele se tornou humano, vulnerável, passível de ser morto, nós o matamos. Nós escarnecemos dele, nós zombamos dele, batemos-lhe, torturámo-lo, e Ele fez o quê? Deus não se afastou, Deus não nos pagou na mesma moeda, mas foi para a cruz, e na cruz Ele disse-nos a verdade e absorveu a nossa ira desordenada sem retaliar. Não apenas levou com a nossa ira imerecida, mas também levou com a ira que nós merecíamos. No jardim do Getsemane, Jesus disse: o meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. No Antigo Testamento, o cálice é sempre o cálice da ira de Deus. Nós merecíamos a ira porque nós estávamos a destruir-nos a nós mesmos e uns aos outros. Na cruz, Jesus não apenas levou com a nossa ira que nós merecíamos e que Ele não merecia, mas também levou com a ira que nós merecíamos. Sem retaliar, Ele falou gentilmente: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, se nós conseguirmos ver Jesus a levar a nossa ira desordenada com um infinito custo pessoal, então nós conseguimos ver o último golpe cirúrgico. Ele perdoou os nossos pecados para poder abraçar os pecadores. Se conseguirmos ficar comovidos com este conhecimento, silenciosamente atordoados pela forma como Ele respondeu à nossa ira desordenada, quando outras pessoas nos ofenderem, nós também poderemos fazer o mesmo. Nós podemos dizer: eu fui ofendido, mas eu ofendi a Deus. E é um custo infinito. Ele respondeu com gentileza universal e por isso eu não posso fazer outra coisa a não ser também mostrar gentileza, calma, paciência. Os grandes líderes militares do passado já se foram e os seus impérios caíram e tornaram-se em cinzas. Mas o império de Jesus, construída sólida e majestosamente no alicerce do amor, continua a crescer. E que nós reconheçamos solenemente que não nos tornaremos filhos do nosso Pai Celeste até que amemos os nossos inimigos e oremos por aqueles que nos perseguem, tal como Ele fez por nós. Se nós conseguimos ver Jesus a absorver o nosso amor desordenado e a responder com gentileza universal, isso vai nos capacitar a ir a este mundo cheio de pessoas que se mordem e que se devoram umas às outras. A este mundo cheio de ira, então nós seremos capazes de odiar o pecado, mas amar o pecador. Nós somos livres para fazer isto porque Ele fez isto por nós. Assim nós seremos agentes de gentileza, de longanimidade redentora neste mundo. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Não matarás. Este é o mandamento. Este mandamento revela o amor de Deus na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Este mandamento aponta para a verdade que ninguém mata alguém sem a permissão de Deus. Ninguém vive ou morre sem que Deus assim o queira ou permita, porque Deus é grande e Ele é soberano. Este mandamento lembra que Deus considera um bebê no útero tão ser humano quanto um adulto. Este mandamento permitiu-nos considerar que um cristão que lê a Bíblia com atenção e com fé não estranha a realidade da pena da morte.
E este mandamento conduz-nos ao ensino de Jesus sobre a ira. Deixa a ira, abandona o furor. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deus é grande, Ele é soberano, portanto aquieta-te, fala com Deus, ora, Ele é grande e Ele é Deus. É isso que nós vamos cantar.